Tá bom. Eu queria dar boas-vindas a todos aí, agradecer pela presença, aqueles que estão distantes, doutor Rogério, que está mais distante de todos aqui, e aqueles que deixaram seus compromissos para assistir à reunião. O nosso muito obrigado. Essa semana bastante movimentada de aniversário no CTC, 3 aniversários, né? Azizo, o Walter Maluf de Montemor e o Zé Henrique, um ex-presidente do CTC, que ultimamente não tem aparecido nas nossas reuniões, mas também aniversariou essa semana. Então, aos três, sinceros parabéns mais uma vez e que a vida nos proporcione muitos e muitos anos, tá bom? Bom, a reunião de hoje está a cargo do James, que está sempre presente aqui com a gente, contribuindo. Hoje sobre cartões postais, um assunto bastante que ele gosta bastante, que nós gostamos também. A Suda, ou melhor, a Campinas, que Suda Estelaro viu, é um tema que ele vai falar hoje para nós, tá? Então, você pode compartilhar a qualquer momento e iniciar, ok? Boa apresentação. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado. Opa! O host está precisando liberar. Perdão, um momento só, peraí. Um ratito, falando castelhano. Eu fui responder algo em espanhol aqui, saiu um rato. Isso, é. Aí você determina se você quer perguntas no começo, no fim, no meio, e aí, ok? Tá certo. Obrigado, Zé Carlos. Tá todo mundo vendo minha tela, né? Sim. Sim. Tá. Não, eu gosto que alguém faça algum comentário, especialmente o nosso mestre da cartofilia de Campinas, que é o Luiz Eduardo, a quem eu conheço há bastante tempo, mas nunca tinha conversado, nunca tinha visto, né? É verdade, é verdade. Eu estou ligado à família dele desde a minha infância, porque eu estudei na escola que leva o nome da tia dele, da Geni Rodrigues, Sim, né? Geni Rodrigues. E então, especialmente você, Luiz, fique à vontade de fazer algum comentário, alguma correção alguma bobagem que eu falar ou complementar alguma informação, por favor. Obrigado, James. Bom, meu pai é um rato de livraria e sempre gostou de documentos antigos, então eu há muito tempo, desde criança, gostava de imagens antigas, e quando encontrei os cartões postais, Campinas dos cartões postais, me apaixonei pelo assunto, entre outros temas, né? E eu gosto do período clássico, do período áureo dos cartões postais, e é por isso que eu dei o nome da minha coleção de A Campinas que o Sudo Estelar viu. Uhum. Limitando no tempo, principalmente, o olhar que eu dou para os cartões postais. Então, esse é o roteiro breve que eu farei. Por que eu dei esse título, né? O que se mostrava nos postais, a cartofilia no Brasil, os cartões postais, né? Aí é um trocadilho, porque a gente fala quando uma coisa é bonita, isso é uma imagem de cartão postal, né? Porque Sim. o cartão postal trazia o que tinha de melhor da cidade, né? Algumas tentativas que eu fiz na cartofilia temática, que eu montei a primeira, um quadro, quando não existia um quadro, eu montei um quadro e apresentei no CTC a minha tentativa com cartões de Campinas lá pelo ano 2000, mais ou menos. Ia falar sobre o cartão postal para a FIP, mas já arrisquei e vai ser para uma próxima ocasião. Vou propor para o Zé Carlos a gente falar isso em 2023, porque eu sou conhecido, Luiz, por estourar o tempo das reuniões, entusiasmado demais, falo demais e passo do tempo. Então, já preventivamente já risquei o último item. Legal. Bom, por que eu tenho esse título? O cartão postal surgiu em 1869 na Áustria, né, como inteiro postal, quer dizer, o Estado fazia isso. Em 1880, o Estado brasileiro passou a fazer o cartão postal e dá privilégio na tarifa por ser um cartão postal leve, tamanho definido, sem surpresas, né? Com a contrapartida de estar com a mensagem exposta, né? Sem não ter mais privacidade.
Em 1898, o primeiro postal brasileiro apareceu. Esse postal do índiozinho, ele foi descoberto recentemente, 2 dias antes do cartão que se conhecia como mais antigo, que Sim. era do de São Paulo, Steidel, né? Esse é uma foto do Marc Ferrer, o famoso fotógrafo do Rio de Janeiro. Ainda em 1888, Campinas já aparece, né? Mas em dezembro, com os cartões do Steidel, de São Paulo. Em 1906, se funda o Grupo Sudestelar, o Grupo Esperanto, que eu vou falar depois, e a guerra estourando em 1914, esse chamado período de ouro, por quê? Porque os cartões eram muitos, em papel e impressão de alta qualidade. Depois da guerra, era principalmente a Alemanha, era a grande referência gráfica, né, no mundo. O papel ficou caro, as impressões ficaram mais rudimentares, né? Então, o conhecido como Era de Ouro é do final da década de 90 até 1915. E justamente a fundação do Sudestelado está no meio do caminho aí. Mas aquele postal que eu tinha falado, né, que foi descoberto recentemente, ele é postado 2 dias antes do cartão que se conhecia até então, do Steidel de São Paulo. Ele retrata, né, num modelo aqui que até o próprio GNU aqui em Campinas também usa, texto em vermelho, legenda em vermelho, uma foto do lado. Bom, esse é um cartão postal de 1907 que traz o primeiro grupo de Esperanto formado no Brasil, aqui em Campinas, na Sudestelaro, na rua Doutor Quirino, número 8. Essa numeração das ruas, na época, era o sistema francês, né? 1, 2, 3, 4, não a distância, como o sistema americano, né? Então, esse número 8 da Doutor Quirino era lá em cima, no começo da rua. Estão os grupos de Esperanto no Brasil que tinham sido fundados entre 1906 e 1907. Essa é uma evidência do Sudestelaro, e justamente um cartão editado pelo Rio de Janeiro, no Clube Brasileiro de Esperanto, no Rio de Janeiro, colocaram a deferência de colocar o Campinas em segundo aqui, porque foi o primeiro grupo. Nós, em 2006, comemorando o centenário, o CTC organizou uma amostra e a gente teve o carimbo, né, que eu desenhei com o retrato do fundador do grupo, João Keating. Professor do culto à ciência. Isso. E ele está aqui em 1907, no primeiro congresso, chamaram ele como presidente do primeiro congresso de Esperanto no Rio. Ele usava esse pseudônimo Samideano, que é co-idealista em Esperanto, e aqui na Livro Azul foi editado uma pecinha de teatro. Eu encontrei num cartão, eu também coleciono cartões postais de Esperanto, e encontrei num cartão da Espanha, num congresso de Esperanto, onde até o fundador da língua está aqui no meio. Está ele ali entre os representantes nacionais, diante do palco. Está lá o João Keating, inconfundível, em 1909 em Barcelona. E ele, em 1914, na Liga Brasileira de Esperanto, ele era vice-presidente nessa época. Sim. Eu tenho isso aí em cartão postal. Esse é um cartão postal, esse daqui é circulado em 1914. Este, à esquerda aqui, é o João Batista de Melo Souza, é o irmão do escritor Mal Batarran, que ele, né, o Júlio César, e esse era o irmão mais novo dele, era o secretário da Liga Brasileira de Esperanto. E, como o Luiz lembrou, o João Keating ele veio para Campinas em 1900, ele era do Rio de Janeiro, veio para Campinas em 1900 como professor de francês e ficou até 1925. E esta foto eu fiz lá na parede do Culto à Ciência, tá, uns professores antigos, ele já é mais idoso, e ele morreu logo depois que aposentou, 2 anos depois, morreu na França, onde ele ia sempre, frequentemente ele ia para a França. E está aqui um postal, um postal da Casa GNU mostrando como era o Culto à Ciência em 1909. Bom, e o que se mostrava no cartão postal, né? Numa cidade que não tinha grandes atrativos turísticos, não tinha praia, como falou o Reinaldo, mostrava-se a urbanização, né? Isso é um sinal de progresso. Gostava de mostrar gente na rua, isso é uma constante.
mostrar escolas, mostrar hospitais, mostrar desenvolvimento social, né? Eu não olho muito para os cartões mais modernos, mas esses dois me chamam a atenção, porque eu me lembro, quando criança, que Campinas estava assim, né? Em frente à catedral, ter esse tipo de luminária e de canteiro, e me lembro de passear no meio do viaduto Miguel Vicente Cury, que hoje é muito feio, né? Na cidade, no centro da Sim. cidade. Bom, mas também se explorava o cartão postal, sensacionalismo, né? Mandar para alguém, olha essa imagem, um deslizamento de morro em Lyon, 1932, execução de chineses, né? Vocês conseguem ver a cabeça da pessoa aqui, um jeito bem cruel de matar alguém, deixar no sol, exposto, a inanição. Ou usar como punição, isso aqui acho que não era para morte, né? Mas era fazer a pessoa andar com canga. E na legenda aqui está canga, entre aspas, a contribuição dos portugueses na Ásia de dar a palavra canga para esse objeto que originalmente era para animais, né? Uhum. Então são cartões bastante antigos, 1900, e a gente sabe, não sei se todo mundo está... bom, ainda tem mais este daqui, ó, a tecnologia francesa para execução, né? A invenção do Dr. Guillotin, que descrevia a invenção que era apenas um suave frescor no pescoço que ela dava. Ele garantia isso. Então, em 2 colônias francesas, o objeto. Bom, eu falei assim, é um cartão de mais ou menos 1900, acho que todo mundo tem consciência que o verso do cartão distingue a fase dele, né? Até 1904, depende do país, 1904, 1903, 1905, dependendo do país, o verso era só para o endereço, ou o verso era dividido, como a gente conheceu depois. Bom, a cartofilia no Brasil. A ACARG foi a Associação Rio de Janeiro bastante pioneira lá nos anos 80 e publicava e se encontrava e fazia amostras. Eu cheguei a visitar uma amostra em 1980, nessa época mesmo, 89, lá bem no centro do Rio, eu cheguei a visitar. Vi até uma coleção do Padre Jamil lá, estava nessa amostra. E eu tirei essa imagem de um vídeo, de uma reportagem que estavam fazendo sobre a exposição, que mostra um zoom aqui, um close de como é o painel, né? Ou seja, os cartões mostrados como série. Lá em Juiz de Fora teve um núcleo bastante forte, né? Acho que todo mundo deve se lembrar de ter ouvido isso. Durante 20 anos a gente ouvia falar das exposições de cartofilia em Juiz de Fora. Essa eu não cheguei a ir nunca. Nunca deu certo de eu ir. E houve pioneiros, comecei a Yolanda Roberto, foi presidente da ACAGE, José Carlos Daltoso, aqui do interior de São Paulo, que tem uma coleção de dezenas ou centenas de milhares de postais, ele coleciona de tudo, e o célebre padre Jamil Habib, com uma coleção muito interessante, né, sobre o interior de São Paulo, especialmente. Sim. E eu acho bacana, não sei se todo mundo conhece, eu tenho 2 deles, eu tenho os que me interessavam mais, que é o interior de São Paulo e o litoral. É uma série bastante bonita, mas hoje se encontra quase que só em sebos, que são narrativas sobre cidades ou locais ou temas, e os postais ilustrando. Não se atém muito à técnica do postal, né, a impressão e tudo mais, mas os postais estão ilustrando, e é muito bonita os volumes são muito bonitos. É verdade. E eu citei aqui, eu mencionei, eu peguei algumas coisas que eu tenho o próprio Daltoso, né? Tem um livro sobre o cartão postal, e outros em que o postal entrou como um acessório, né? A família imperial brasileira em cartões postais, e esse sobre o Monteiro Lobato e as cartas dele para a noiva e depois mulher dele, a Pureza. É um livro bastante interessante. Com os anos postais, e a gente vê nas mensagens do Lobato também, dos postais, né? E, por fim, a Suzana Ribeiro, que
estudou, acho que a tese de mestrado, o doutorado dela, não sei, que estudou fotógrafos, né? E Aham. como os fotógrafos olhavam Campinas, né? E aí ela faz listagens, e até o Luiz comenta no artigo dele lá que ela tem mais postais do que ela listou lá, né? Existiram, né? Sim. Bom, e agora os cartões postais de Campinas, que aí é uma infinidade. Nós temos essa felicidade de Campinas ter tido muitos editores, né? E como vocês viram bem desde o começo mesmo, desde os pioneiros, foram muitos editores, alguns amadores também. Este, por exemplo, não tem identificação de quem o fez, esse Lembrança de Campinas. Foi enviado. É o Guilherme Decour. É o próprio? É o Guilherme Decour. Fotógrafo e editor de cartões postais. Fotógrafo premiado em concursos nacionais realizados no Rio de Janeiro, com a idade de 18 a 19 anos apenas. Ele veio muito cedo para o Brasil, veio como ourives, né? Fez joia para o pai dele. O pai dele. Ele é filho do Émile Decour. Chamava Guilherme Decour, mas em função da guerra Alemanha e França, ele mudou o nome dele para Émile. E aí porque ele veio pro Mas ele foi batizado, viu o nome dele original, Luiz? Era Guilherme Emile. Ele é Guillaume Emile já no original, né? Então ele jogou fora Isso, Guilherme. E aí mudou o nome para Emile, né? E o Guilherme era filho dele, do Emile. Era o terceiro filho. Eu conheci a neta do Guilherme Decour, mora em Campinas. Legal. Então ele fez aqui uma montagem com várias cenas que aparecem Esse postal está no né? meu acervo. Esse postal está no meu acervo. Então, mas esse é uma cópia, porque esse aqui é meu. Então eu tenho igualzinho. Você tem igualzinho, ele fazia autografando na frente, né? Isso, na frente, exatamente. Na frente. E esse daqui foi usado em 5 de fevereiro, e só ontem que eu fui pegar a data de nascimento dele, de morte dele, ele morreu em 7 de junho, então é uns, né, nos últimos meses de vida dele. Então, mas não viu, Gêmea? Não é pelo seguinte, é o filho, não é o Emílio, não é o Guilherme, é o filho dele. O filho dele, ele se mudou para o Rio de Janeiro, foi dono de uma casa de relógios famosa no Rio, que chamava Casa Gôndolo, e morreu lá na década de 30, começo da década de 40. Então, eu achava isso no início também. Aí eu fui pesquisando e eu descobri que não é o Emílio, é o Guilherme Decour, o filho. Essa data é do pai? Essa data é do pai. O filho, eu mando depois para você, eu tenho uma biografia dele. Legal. Porque como ele abandonou o Guillaume depois, né? Sim. Inclusive, assim, esse Decour é tudo junto, é Decour com T no final. Então, o G. Decour é um jeito que ele achou de escrever o nome dele. É um pseudônimo que ele inventou, né? É um pseudônimo. Legal. E aqui esse chafariz é o do Largo do Pará, James? Isso. Lindo. Eu tirei do verso esse carimbo, porque aqui está o cesse change. Termina de trocar. Bom, escreveu na frente também, cesse change, né? Sim. Esses colecionadores contumazes, que a gente conhece bem, né? Trocavam, e aí uma hora, bom, já tenho cartões daquele lá o suficiente, não vou mais mandar para esse cara, cesse change, né? Termina, interrompe a troca. Então, obrigado pela precisão aí, Luiz. E nós estamos falando do filho e não do pai. Depois eu mando o material para você. Obrigado. Bom, os primeiros cartões de Campinas foram editados pelo Steidl, está aqui do lado em vermelho, Vitor Steidl, um filho de alemães, e estudou na Alemanha e trouxe a ideia dos postais nesse chamado Grußaus, né? Lembranças em alemão, e um padrão que acabou se replicando em muitos países, né? Lembrança de tal lugar, desenhado sobre foto, colorido, e esse padrão veio para cá.
o Vitor Steidl trouxe, 1898. Esses meus, tem um que é de 99, mas os meus são de 1901. E tem esse segundo aqui, Lembrança de Campinas, também do Steidl, de São Paulo, com o coreto. Porém, que prédio que é esse, Luiz? Casa da Moeda do Rio de Janeiro. Pois é, Lembrança de Campinas com a Casa da Moeda. Ele não tinha o que colocar. Colocou lá, Lembrança de Campinas Depois da Casa da Moeda. o Museu Nacional, né? Que pegou fogo, né? Eu fiquei quebrando a cabeça, falei, isso aqui não tá com cara de ser o liceu, não tá com cara de ser o Instituto Agronômico, não batia nada, né? Sim. Então, ele não tinha que colocar, colocou a Casa da Moeda. Casa da Moeda. Ele fez, só de São Paulo, ele fez 27 cartões, todos muito bonitos, né? Muito difíceis de encontrar no mercado. Mas fez também para o Rio, tem 6 do Rio, uns 3 de Petrópolis, uns 3 de Poços de Caldas, esse Vitor Steidl, e ele morreu em 1906, morreu bem no começo da febre dos cartões postais. Bom, e aquele que eu usei no começo, que também é um tipo Grus Aus, lembrança, ele foi editado aqui pelo Pierre Genoux, de uma editora, de uma livraria, de uma casa aqui que a gente vai ver depois, mas eu coloquei lado a lado para vocês verem. O verso é o mesmo, a frente, o estilo da frente é a mesma. Eu não sei se o Genoux fez alguma parceria com o Steidl e replicou o verso que ele colocava, ou compraram o clichê, ambos compraram o clichê da Alemanha. Né? Sim, eu mas também não sei. O verso é idêntico. Sim. A diferença está aqui só na tonalidade no escanear. Sim. E o estilo, como vocês viram lá no começo, né? Tá aqui olhando da catedral, olhando para cima, tá lá a estação da Mogiana lá no fundo. James, Oi. O padrão das letras é diferente, né? Não, o padrão, o mesmo editor também variava. Se você olhar aqui, ó, ele bagunçava, não era um... eu digo do impresso que está lá atrás, aquele tá. padrão, a letra é diferente. Então, eu estou achando que é mais carga, viu? Não, veja a palavra lado, pelo A, dá para você ver que é outro padrão. O tipo, entendi. O tipo de letra é outro. E esse impresso, ele está impresso ou ele é carimbado? É carimbado. Não, esse impresso é carimbado. Por causa daquela coisa da tarifa, né? De fato, tem um tipo ligeiramente diferente. Mas então, pode ser como o fundo, que é o mais complexo, ele deve ter comprado esse clichê de alguém, né? Não montado por si. Desculpa, mais uma observação. O arabesco do lado de bilhete é diferente um do outro. Do lado do bilhete. A palavra bilhete. Você está vendo aqui, olha esse né? arabesco, como é grande e o outro é pequeno. São clichês diferentes. Ou ele quebrou e ele arrumou depois. O arabesco também do lado é diferente. São 2 clichês. A palavra lado, olha o arabesco que você tem do lado da palavra lado, em cada um deles. São 2 clichês. Não, são 2 clichês, tá, já achando na letra já estava dito, mas é muita semelhança, né? Sim, muito. A base é o mesmo. Então, e o Steidl fez 2 desse Grusaus de Campinas, pelo menos que eu conheço, e o Genoux fez só esse, né, Luiz? Tem mais. O Genoux tem mais. Eu preciso olhar aqui, mas acho que pelo menos 3. Pelo menos 3. Depois eu dou uma olhada aqui. Tá, obrigado. Bom, a Casa Genoux ficava Barão de Jaguara, esquina com César Berremba.
a César Bienherbal entra de forma meio oblíqua, né, na avenida. Sim, sim. Então o prédio tinha esse formato estranho. A gente consegue ver aqui uma foto de uma revista que tem o interior da Casa Genú, vendia de urinol a piano, passando pelos livros. Sim. Parece ser um mostruário de cartões postais aqui, mas não dá para jurar, né? E ficava na Barão de Jaguara, onde está descendo aqui um bonde, 1904, puxado a atração animal, naturalmente, uma agência lotérica aqui. E eu pus esse cartão para mostrar que o Pierre Genú era um colecionador, agradece e interrompe a troca. Né? Também termina a troca com alguém. Tá aqui, o Pierre Genú é o filho do Alfred Genú, né? Sim. É o primeiro fundador da casa. A casa nasceu mais ou menos quando o Pierre Genú nasceu, mas o Pierre tocou depois o negócio, que era uma editora também, era um ponto de encontro de intelectuais. Então, o próprio João Keating gostava, bom, com certeza era um consumidor de material em francês e ia lá na Casa Genú para importar livro e tudo mais. Sim. Mas a casa tinha um lugar para as pessoas ficarem, tomar café, né, alguma coisa assim, porque os intelectuais gostavam de ir lá. Eu puxei, uma infinidade, né, os cartões dessa época de Campinas. Eu puxei alguns para fazer alguns contrastes, tá? Aqui da Casa Genú é uma série de 1909 com o nosso principal cartão postal, que era, acho que a coisa mais apresentada em cartão postal, que era a Catedral. Viu, James? Uma vez eu fiz uma contagem, é a Catedral. É a Catedral, né? É a Catedral. E a segunda deve ser a estátua do Carlos Gomes. É mais recente, né? Mas assim, mas a em Catedral volume. ganha. Acredito que sim, acredito. Na época, e pelo menos. A estação também, a estação aparecia muito. A estação também. Eu deixei muitos cartões postais, entre aspas, de fora, né? Tem que ser uma segunda oportunidade, porque são muitas coisas que se retratavam na época. Mas eu coloquei isso para fazer um contraste. A Casa Genú fazia essa série grande de 1909 em preto e branco, mas também fez um papel meio glacê, colorido, com a vantagem de poder ver como era a cor da catedral. Deve ter pintado fielmente, né? Como era a catedral. E agora, recentemente, não sei se você já tem vindo para cá, né, Luiz, para ver como que a catedral está com essa cor de novo, né? Só não fizeram esses detalhes em branco que tinha. Pintaram é verdade. Tapado de amarelo, né? É verdade. Com e nessa contraste, época ainda não tinha os santos, os arcanjos. Né? Isso que eu vou mostrar lá para frente. Não tinha os arcanjos, reparem aqui, não tinha os arcanjos aqui. Para fazer um contraste com a periferia, que quase não aparecia nos cartões. Né? Então, é uns poucos, está com a Guanabara, em 1904, de um editor que só se identifica como PD. Pierre Dumais. Pierre Dumais. Então, eu tenho 2 cartões dele. Você sabe, você chegou a identificar quantos? Olha, eu tenho vários. Ele não fez uma série específica sobre Campinas, ele fez sobre o interior do estado de São Paulo. Quer ver? Eu tenho anotado aqui, só um minutinho. Pierre Dumais. É a série de 1904. Isso. Pierre Dumais. Bom, a gente pode... 1904, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cartões. Mas isso para o interior inteiro? De Campinas tem Chácara do Dr. do Fresne, que trabalhava no Instituto Agronômico, Rua Barão de Jaguara, Estação da Paulista, Largo da Matriz, Santa Casa, Mercado de Campinas, Beneficência Portuguesa, Escritório da Mogiana. Esses de Campinas. São os de Campinas. Era um ótimo fotógrafo. Aqui a gente vê aqui
o largo na frente da catedral teve muitas vidas diferentes, né? Sim. Mudou muito, muitas vezes. Mas ainda no contraste colorido e da Casa Genu e Sim. periferia, aqui está o palacete Armbrust. Armbrust, na frente da catedral, da estátua do Carlos Gomes. O Carlos Gomes está aqui à esquerda, né? O palacete Armbrust, infelizmente, não existe mais. E na periferia estava o funil, que hoje é Cosmópolis, uma plantação de fumo, em uma série grande de 50 cartões do Guilherme Gensley, que estava na folha da Secretaria de Agricultura e do Estado, e fez essa série grande de fotógrafos. Era um fotógrafo pioneiro comercial, né? Fotógrafo comercial. E tem alguma coisa de Campinas. E o funil, né, apesar de não estar dizendo, era distrito de Campinas. Hoje Cosmópolis. E, de novo, um contraste. Periferias, né? O Lazareto, o Hospício dos Lázaros, o Hospital de Leprosos, que ficava, né, beirando o Pissarrão. Nessa série de 1909, uma série também numerosa da Casa Genu. E, ao mesmo tempo não, algumas décadas depois, a Júlio de Mesquita, com casarões que a gente ainda, alguns vê, né? Uhum. Não totalmente ainda com paralelepípedo, né? Tem uma parte de terra ainda. Tem uma parte de terra, é verdade. Bom, aí voltando para a Catedral, esse cartão de 1917, de um outro editor, Manzieri, né, de São Paulo, olhando da torre da Catedral para frente, eu destaquei algumas coisas aqui. Bem na frente da Catedral estava a sede antiga do Centro de Ciência, Letras e Arte, onde também o João Kittin e o pessoal do Grupo de Esperanto frequentava. Infelizmente, esse prédio bonito, né, não existe mais. Aqui está a Casa Genu, na esquina com a César Berrimbá, né, lá no fundo, a Praça Carlos Gomes. E essa era a vista do alto da Catedral. E eu achei, sem querer, uma licença que o Genu pediu para fazer na prefeitura para fazer uma reforma, em 1915. E este postal é usado em 1917, dá para ver os andaimes aqui na frente do prédio dele. Estava fazendo a reforma mesmo. Está no arquivo municipal, está o pedido de licença para a reforma. Tem vários anos eles pediram licença para fazer a reforma. Né? Sim. Uma outra coisa interessante de ver aqui é o rink de patinação, né? Esse prédio, que já é no final do século XIX, era um rink de patinação, depois virou, ainda era também salão de festas, né? Virou depois o Cine Rink. Que desabou. Desabou em 1951. A catedral, como o Luiz lembrou, em 1922 ou 23, eu acho, ganhou as estátuas dos arcanjos, dos santos, lá em cima. Então, isso também é um identificador do período, né? E tem esse cartão de 1910 daqui da Casa Genu, ganhou que a gente chama de repicagem, né? Uma propaganda impressa em cima com sabão Carlos Gomes. Nunca vi isso aí. Bacana. No verso, só está dizendo que o sabão é o melhor. Né? Também da Casa Genu. E esse aqui também é uma imagem difícil de ver, né, Luiz? Que mostra árvores no fundo da catedral. E de trás, mostra a traseira, né? É um ângulo meio... E o jardim em frente ao teatro. Em frente ao teatro. Então, eu fiz um torno da catedral. A gente está olhando aqui, a Barão de Jaguara, esquina com a Conceição. Dá para ver na placa aqui, Rua da Conceição, né? A catedral está à esquerda. O que mostra que a Barão de Jaguara tinha duas mãos. Está subindo um carro aqui. E aqui é com certeza o Cine Rink, porque tem cartazes na parede aqui de filmes. Né?
E uma outra coisa que chamou a atenção é a placa aqui, né? A faixa, quer dizer, a Vila Itapura, vendendo terrenos da Vila Itapura. Sim. E lá que no era logo fundo, ali na frente. Né? e lá no fundo, né, tá a torre Matriz, da a matriz. Basílica de São Carlos. Isso. Matriz, era a matriz, né? A outra era a Da matriz Santa nova. Cruz. É. Isso. Bom, aqui eu só voltei porque, não sei. Bom, o prédio aqui, então, estou mostrando aqui na frente da igreja, da catedral. Só Pois uma não. observação, Jaime, uma coisa que sempre me chamou muita atenção é assim, Campinas ia até ali, ó. O perímetro urbano, ali onde termina é na Avenida Júlio Mesquita. Júlio de Né? Mesquita. E para lá, além da Júlio de Mesquita, era um laranjal, era uma fazenda que plantava laranja. Né? Uhum. E isso tem outros cartões que mostram, dá para você ver a plantação que tinha. Então, assim, não tinha Cambuí, não tinha Nova Campinas, não tinha nada ali. Uhum. Então, esse prédio está na frente do CCLA, que virou depois do CCLA, né? Tem aqui um close dele, uma alfaiataria do lado, e, como eu disse, sempre o fotógrafo pedindo para as pessoas pararem, né? Porque Sim. tá aqui uma vendedora com alguma coisa na cabeça. Sim, sim. É um prédio bonito que acabou sendo tragado, né? Se você me permite, James, assim, em muitos postais a gente vê esse contraste dos homens vestidos de terno e muitas crianças descalças, né, maltrapilhas no meio da rua, que eram descendentes dos escravos que foram morar no centro de Campinas, nos cortiços. Uhum. Né? Então, é muito comum você ver cartões postais durante o dia, assim, sol a pino, com muitas crianças nas praças, olhando para o fotógrafo, né? Era outra coisa, eles ficavam olhando para o fotógrafo. Então, aqui para baixo à esquerda ficava, né, o rink de patinação e o cine rink para baixo, na Conceição. Direto da catedral, olhando para a direita, esquina com aqui é Glicério, né? Na frente da catedral tinha essa entrada aqui, essa rua de entrada. À direita, o grupo escolar, 1910, nessa série 1909, né, do GENU. Sim. O grupo escolar. Sim. Em frente à Costa Aguiar ali, né? Isso, a Costa Aguiar subindo aqui. Meu avô, Ari Rodrigues, estudou, eu tenho o boletim dele desse segundo grupo escolar aí. Tem 2 boletins dele com lições que ele fazia, tá? Ele guardou. Legal. Aqui é a Costa Aguiar com Glicério. Isso. Da frente da catedral, olhando para a esquerda, outra escola, a escola complementar, a escola normal, né? Aí a gente vê bastante moças. E aqui na esquina, onde depois virou Hotel Terminus e Magazine Luiza. Na esquina. Na catedral, no fundo, o Teatro São Carlos, né? Nesse postal de 1904 do GENU. Então, mais depois, já 30 anos depois, 34, esse postal, que pelo menos foi usado em 34, esse que eu tenho. Olhando o fundo, está lá o teatro que já não era mais o São Carlos, né? Mas que eu escrevi com São Carlos, mas já era o Carlos Gomes já, né? Em 1920, sim. O outro foi demolido, em 1920 e pouco foi feito o Carlos Gomes, está errado aqui. E ele, mais tarde, nos anos 40, um editor não identificado, o verso, só tem o espaço do postal, que depois foi demolido em 1968, né, infelizmente. Bom, uma coisa que eu sempre gostei de fazer com fotos era olhar para as coisas e olhar antes e depois, né? E aqui o Colégio do Sagrado Coração, José Paulino com Barreto Leme, tá lá ainda, então fizer uma transição, tá aqui, hoje é Exanc, tem curso superior aí, tem aquele hotel que está fechado
deve ter uma briga judicial aí, né? Porque esse hotel tá parado aí, até 20 anos atrás estava funcionando e agora está parado. É difícil fazer essa superposição por causa Não, de ficou lente, muito bem feito, muito bem feito. né? Mas como eu tirei essa foto do Google Maps, deu para eu mexer e me mexer na foto até Aham. mais ou menos encontrar. Então o prédio está relativamente bem conservado, né, no exterior. E tem esse postal aqui não tem editor, mas eu imagino que seja a própria ordem das freiras. Ele tem um verso que tem cara de ter sido feito na Bélgica. Porque coincide com alguns outros que eu tenho de outros temas que tem aquele mesmo fundo. E aqui está o interior do colégio, a parte do dormitório, 3 filas de cama das meninas aí. Com o Circolo Italiano Uniti, né, a Casa de Saúde, que foi construído para ser um centro de estudo de italiano, de ensino da cultura italiana, mas aí chegou a febre amarela, transformaram em enfermaria, eles entregaram para a prefeitura virar enfermaria e voltou depois a usar como casa de cultura. Chegou na gripe espanhola, em 1918, cederam de novo para a prefeitura para fazer enfermaria, e aí em 1920 em diante resolveram construir um hospital, né? E aqui dá para ver que em 24 ele ganhou o segundo andar, o prédio, ganhou o segundo andar em 24. E uma coisa interessante, outro dia eu tive que esperar uma pessoa lá dentro e eu olhei, tem bastante pedaços escritos em italiano que estão ciselados, né, destruídos, picotados por cima da Segunda Guerra, né? Sim, Esconderam todas as inscrições que estavam em italiano lá, só mantiveram o nome do fundador, do Keck, sim. né? Naquela intolerância da Segunda Guerra, os italianos. Bom, Campinas daria para falar, eu não falei nada de estátua de Carlos Gomes, da estação, do Liceu. O Liceu é muito interessante, tem vários ângulos e construção do Liceu em fases, né? Em fases de construção diferente. Teria que ficar para uma outra oportunidade, porque eu sou conhecido no CTC por estourar o tempo. Então, eu limitei. Quero mostrar para vocês o que eu tentei fazer como cartografia temática. Agora em 2021, a Abrapex teve a classe de cartões postais, porque a FIP começou a admitir os postais há 17, 18, né, como experimentalmente essa classe de cartões postais, já que é tão intimamente ligado com filatelia, né? E eu experimentei em 2021, essa aqui é uma página da minha coleção sobre escotismo, também no pioneiro, nos primeiros anos do escotismo. E meu desafio era como fazer uma coleção temática, mostrar com cartões postais, como a gente faz com selos e material filatélico, aplicando os princípios da filatelia temática com textos temáticos e textos técnicos, né, de colecionismo. Aprendi depois que o Rubem Porto me deu uma opção de dica. Aprendi depois que, como para cartofilia, eu tenho que falar sobre técnica de impressão, né? Que eu não tinha, aliás, não tinha porque eu nem sei. Eu tenho que estudar sobre o assunto também, as diversas técnicas de impressão. Nós estamos vendo aqui 3 técnicas de impressão diferentes numa folha só, né? E no caso de Campinas, ainda que eu fiz em 2000, os cartões de turismo geralmente na grande maioria, são horizontais. E aí cabem 2 numa folha A4, que era o nosso padrão até então, de A4. Hoje em dia a gente já pode usar o A3, já vai dar uma folga. Mas mesmo com o A3, quando tem possibilidade de colocar, eu cheguei a colocar 3 cartões horizontais numa folha A4. Consegui vencer a monotonia. Porque assim que eu já é montado no ano 2000, eu tinha feito um quadro para mostrar uma apresentação no CTC. Eu fiz assim, como uma coleção temática, né? Então, estou falando em torno do Largo do Rosário. Está aqui o casarão que hoje é o Bingo do Visconde. Felizmente, esse prédio mais ou menos sobreviveu, né? Embora internamente esteja todo descaracterizado. Ele sobreviveu.
e foi um clube campineiro, de 1891, e durou até 25. E esse cartão postal que não tem editor no verso, mas deve ter sido para angariar fundos para a construção da Igreja do Rosário, que nunca ganhou essa torre aqui, né? Nunca ganhou. A torre ganhou, não ganhou essa cúpula aqui, nunca teve, terminou aqui, né? Isso é um postal ou uma revista? É um postal. É um postal. É um postal. Como ela foi inaugurada em 1899, tá com cara de ser o desenho dela, né? Um desenho, uma representação artística, porque ela não ganhou essa coisa, esse torreão aqui. Então, eu imagino que seja pela cara dele, seja em volta de 1900, deve ser para a construção, porque ela só foi terminada em 1913. Né? E aí eu gosto bastante de vê-la, porque tem em vários ângulos dá para a gente ver, né? Como a glicério era estreita, né? Sim. Desviava na frente da igreja. Isso daria um tema também de uma apresentação só sobre o Rosário e em torno. E outra coisa que né, qual o interesse de mostrar no cartão postal a cadeia da cidade, né? Que é uma coisa engraçada, como um ponto digno de nota. A cadeia no alto era o fórum, era a Câmara Municipal, era a intendência, era o prefeito despachava aí, e na parte de baixo as celas, né, no porão aqui, né? Eu fiz um trabalho de voluntário lá para a Secretaria de Segurança Pública e fui lá e visitei as celas que tem no fundo da cadeia, no fundo do prédio, né? E estão aqui uns guardas na escada e ela está assim hoje, né? Toda cercada de outras construções. Se você me permite uma apresentação, uma observação, desculpa, é assim, essa série de postais da Casa Mascote, essa aí, é de 1915, é uma série, eu não sei detalhes, mas assim, as fotos todas são do Ferruccio Manzieri. E o Manzieri tem a série que ele editou posteriormente com as mesmas fotos e que é bem maior do que a série que a Casa Mascote apresentou, pôs à venda. Até reduzida, né? Eu tenho um do Manzieri que ele fez pequenininho, uma miniatura dessa foto no meio do cartão, colorizado. Colorizado, exatamente. Tem do Manzieri de Bosque, São do Paulo, né? Básico, Manzieri de São Paulo. Excelente fotógrafo. Das séries antigas, para mim, a mais bonita, a melhor, é a série do Manzieri. É muito bacana. Eu tenho, quer ver, ó? Eu tenho... até hoje eu computei 35 cartões. Legal. 35 cartões só de Campinas. É mais do que... Não, é o mesmo número da Casa Mascote. A Casa Mascote comprou dele. Ó. Comprou dele os clichês. Bom, minha sugestão de leitura, eu não sabia se o Luiz Eduardo viria ou não, mas ele tem um artigo bacana falando sobre os editores, os principais editores e em várias épocas. Depois, acho que o Zé Carlos consegue colocar o link, né, para nós, né, na descrição do vídeo, né? Fica mais fácil. Coloco sim, se quiser eu coloco um card também, nesse momento aqui da apresentação, mas eu deixo o link na descrição, tá? Muito bacana o artigo que ele fez para Legal. de História e Geografia. E é isso. Muito bom. Estou às ordens, acho que não queimei o tempo, né? Não queimei o tempo dessa vez. E obrigado pela presença de vocês. Muito bom, James, muito bom. Muita informação nova para mim também. A gente precisa se reunir para trocar figurinhas. Trocar figurinha literalmente, né? Trocar cartões postais, porque você tem informações que eu desconheço, acredito que eu deva ter também algumas que vocês conhecem. Nós precisamos juntar nossos conhecimentos aí e fazer... porque eu não conheço em Campinas quem se dedique, como nós, a colecionar, a fazer um acervo de cartões postais, né?
Eu vou muito ao CMU da Unicamp, né? Ah, quando eu estudei lá, eu também ia muito. Viu? Mas o CMU não tem uma seção específica de postais, né? Tem muita fotografia, muita. É, Eu já me comprometi a doar minha coleção para eles, legal. eventualmente, né? Eu não sei você, mas até hoje eu não tenho nenhuma série completa de Campinas. A que Ah, tá. mais se aproxima disso é uma série da Casa Genu, de 1904. Falta um cartão para eu completar a série. Então, o dia que eu fizer isso, eu convido você, a gente estoura uma champanhe aqui, viu? Você É, conhece esse cartão que está faltando? deixa eu ver, eu sei o número dele só, eu não sei qual que Pela é numeração, você sabe que está é. faltando, né? Então, quer ver? Da série de 1904 faltam dois, o número 13 e o número 23. E da série de 1909 falta falta, eu acho que é o número 18. É o número 18, acho. Uhum. É isso. Então, gostei muito da sua apresentação, Legal, inclusive o formato, a apresentação em si, muito bonita, muito, muito bem feita e elaborada, né? legal. É, como você falou, quer dizer, a era de ouro dos postais até 1920, em torno de 1920, né? Mas em Campinas, a Casa Livro Azul fez edições maravilhosas também, e é muito legal de a gente observar a transformação da cidade, né? A transformação que esses novos postais apresentam, assim, que eu procurei ressaltar na apresentação que eu fiz lá no artigo que eu escrevi para o Instituto. Uhum. A Casa Livro Azul, ela tem uma série imensa de Campinas, de 1900 em torno de, quer ver? Deixa eu 28. ver aqui. Não, 48. 1948. Eu tenho até hoje computado 147 cartões. Uhum. Ou seja, é a maior série que eu conheço sobre Campinas, né? Uhum. E com fotos belíssimas, infelizmente sem identificação do fotógrafo, né? O que é uma luta, assim, é a dificuldade que a gente tem para identificar fotógrafo. A Casa Livro Azul tem uma série em que aparece lá fotógrafo Leal. Não sei se você já viu isso. Ah, já vi, É tem alguma. Leal, né? É a única, É, única série assim que tem essa identificação do fotógrafo. E o Decour, obviamente, o G. Decour, né? Que ele escrevia nos postais, ele sempre escrevia em francês. é, Ele falava assim, fotografia tirée par moi-même, ele falava, fotografia que eu mesmo tirei. que eu mentirei. E tem um outro editor também, eu acho que você deve já ter visto o cartão dele, chama Roterberg. O pai dele tinha Pati. uma loja de guarda-chuva no centro de Campinas, que ele também se identificava, mas não como editor, né? mas não como fotógrafo, embora eu acho que ele usasse fotos do Decour. Né? Dos Pati cartões Rothenberg, né? Patti Rotterberg, exatamente. É uma série colorida. Você até mostrou. Você mostrou dois Uhum. cartões deles da Rua Barão do Jaguar. Bom, enfim, se a gente começar a falar aqui, a gente precisa marcar uma reunião para É trocar verdade, figurinhas, viu? é verdade. Mas muito legal. Por Obrigado pela sua exemplo, presença, viu? eu não sabia essas informações que você passou sobre o João Keating, viu? Ah, pois é, no artigo, numa entrevista que fizeram com você, você fala que você tem cartões do João Keating. Tenho, tenho. Eu nunca encontrei nada que ele tenha escrito. Se você É, pudesse eu, depois eu, eu mostrar uma tenho. imagem, Eu mando para você hoje mesmo. E obrigado. ele escrevia em Esperanto os cartões. Aham. Ele escrevia em Esperanto. Eu Uhum. mando para você.
Legal. Tem um cartão dele, eu fiquei em dúvida se é o que você apresentou, ele sentado na mesa com outras pessoas, mas eu acho que é diferente, eu acho que são outras pessoas, em que ele... Legal. depois eu vou pedir para você traduzir para mim, ó, o que está Bacana, escrito lá, claro. tá bom? Bacana. Parabéns, James. Obrigado, E viu? muito legal participar do encontro, prazer em conhecer os bugrinos, Venha os, sempre. Uma vez os por mês nós temos a campineiros. reunião. Ótimo, muito bom, muito contente e muito feliz assim de conhecer pessoas que têm esse interesse compartilhado, né? Recentemente eu encontrei em São Paulo Roberto Molo, não sei se vocês Sim. conhecem. Nós tomamos um café aqui perto de casa e ele tinha uma série de cartões postais de Campinas e muito material. O pai dele foi um filatelista conhecido Comer- aqui em São Paulo, né? Comerciante, Vicente Molo. Comerciante, É. é Vicente Moura, exatamente. Então é muito legal, muito bom conhecer pessoas que compartilham desse interesse. Reinaldo, abre o som, tá fechado o seu som. Tá sem som. Eu estava tirando uma imagem que abriu aqui na tela. Bom, Tá. James, nem preciso dizer, fantástica a apresentação, não esperava nada diferente disso de você. Tenho 3 perguntas que eu não sei se você falou e eu me perdi. Primeiro, quando é desenho, né, que nem esses belos cartões, a gente sabe quem é o artista? É, eu sempre olho nas belas se eu tenho alguma assinatura. Não reconheci. Me dá a impressão que fez, né? Bom, impressão não. Certamente feito sobre a foto, né? Mas não Sim. está assinado. Segundo, qual o valor de venda da época desses cartões? Não sei. E Boa pergunta. terceira pergunta, a gente tem ideia da tiragem desses cartões? Eu não tenho. Você encontrou alguma vez? Luiz? Porque eu fico pensando que para a época isso devia ser caro e considerando a população, né? Porque me chamou muita atenção quando o Luiz colocou o limite de Campinas ali em Júlio de Mesquita, eu tomei um susto, porque Sim. a gente está acostumado a ter essa ideia de amplitude da cidade, na hora que ele limitou ali, eu falei, meu Deus, como era Sim. pequeno, né? Era pequena. Mas em 1924, a cidade tinha 110 mil habitantes. Então já deu uma explosão. Mas a população rural era muito grande, gente. Mas era população grande, então quem comprava cartão postal Sim. mesmo... Olha, eu tenho informações sobre cartões postais, preço e tiragem na França. No Brasil, não. Porque deve ser um artigo França, de luxo, né? olha, não era, não, porque na França havia um editor de postais famoso, chamava Bregeret, na cidade de Nancy. E tem cartões postais assim de carteiros sufocados por postais, xingando o tal do Bregeret, né? Porque o volume de trocas era tão grande que acabava tornando o trabalho do carteiro muito difícil. Então, acredito que não era caro, não, porque era isso, eram vendidos. Existem muitas informações sobre o número de cartões postais vendidos no mundo ano a ano, né? As revistas francesas informam isso. Eram centenas de milhões de cartões É postais. um número que eu tenho, que eu sempre uso, que eu peguei nos Estados Unidos, pelo menos, em 1908, o Correio contabilizou 600 milhões de postais circulando. Isso, então, assim, era uma quantidade enorme. Então, pensando nisso, não acredito que fosse caro, não. Mas eu não sei se é aqui, né, Luiz, que é o custo Brasil. Olha, aqui eu nunca tive essa informação, nunca encontrei. Eu tenho os boletins da CARGE também, nunca encontrei nada referente a preço. Eu tenho publicidade também da França, como você disse, publicidade da França com um pressário, cartões postais Isso. Mas não fui atrás aqui no Centro de Memória com bastante material de Campinas, né? E coisa
Almada e tudo mais. Seria o caso de pegar propagandas do GNU, por exemplo, né? Ou então pesquisar no Almanac Lemmert, alguma coisa assim, sabe? Algum almanac antigo, ou alguma publicação comercial que tivesse essa informação. Porque pela dificuldade que vocês estão retratando de obter, eu fico pensando várias coisas. Primeiro, a correspondência aberta, né, o cartão postal tinha uma tarifa Sim. reduzida. Primeira coisa importante. E nem todo mundo se sentia à vontade de fazer correspondência aberta. Segundo, que a tiragem deve ser baixa. E terceiro, nem todo mundo guardava, jogava fora, vamos chamar assim. Ou pior ainda, né? Cortava o selo para tirar, né? Isso é um dano enorme que a gente encontra. Sim. Então, eu penso, tiragem mas pequena, cultural, valor, pode reduzir a existência dele. Sobre o fato de ser uma correspondência aberta, é comum a gente encontrar postal que foi enviado dentro de carta, porque a pessoa justamente não queria dar publicidade do que estava escrito. Então, são postais que não têm selo, né? Tem data, a mensagem, tudo, mas não foi enviado a descoberto, foi enviado dentro de uma carta, né? Infelizmente, eu não tenho essa informação. Assim, a tiragem seria muito importante, muito interessante saber disso. Por outro lado, é comum, por exemplo, na minha coleção, eu tenho cartões postais de 1904, eu tenho 4 exemplares do mesmo postal, enviados para países diferentes, Bélgica, França, Alemanha, viu? Então, não sei, eu acredito que a tiragem não fosse pequena e o valor não fosse alto. Eu imagino isso. Mas, assim, se eu descobrir isso, eu posso compartilhar com vocês a informação. Legal. Obrigado, gente. Parabéns. Roberto, Obrigado. pode falar, Obrigado. Roberto. Desculpa, Dá Luiz. licença. Tudo bom? James, parabéns, viu? Olha, adorei. Que apresentação. Me veio lembranças. Eu nasci em Campinas, morei aí praticamente a vida toda. Eu moro hoje em Santos, estou com 70 anos, e me mudei para cá depois de uma grave cirurgia do coração aos 60 anos. Muito bonita a apresentação. Eu tinha uma dúvida, não sei se você sabe, ou alguém me ajuda. O Cine Rink, eu ouvi falar que desabou. É um que pegou fogo, deu um incêndio, uma coisa assim? Vocês sabem? Não. O Cine incêndio... Rink desabou, né? Isso, o Cine Rink desabou o telhado. 25 não, pessoas não foi morreram. por incêndio, alguma coisa assim, não. Nada a ver. O que pegou fogo foi o cinema. Alô? Pois não. Qual o cinema? Cine República. O cartão postal que o James mostrou do segundo grupo escolar. Depois, posteriormente, foi Cine República. É que foi dito que tinha desabado o telhado, eu imaginei, acho que foi quando teve o incêndio, acabou desabando. Não. O Cine Rink não teve incêndio, não teve. O que pegou fogo foi o Cine República, na esquina da Francisco Glicério com Costa Aguiar. Ok, muito obrigado, viu, James? Parabéns. Você obrigado, deu Roberto. Uma aula maravilhosa. A hora que estiver disponível, eu vou passar para minha família, porque eu vou contar algumas coisas dessa Campinas aí para eles também. Muitas saudades. Valeu. Parabéns. Legal. Roberto. Obrigado. Bom, é isso aí. Também vou para a lida do dia aqui. Legal, obrigado pela presença, viu, Luiz? James, a gente vai se falando aí. Gostei muito e vamos ver o que a gente faz com a nossa paixão aí, viu? Vamos ver se a gente faz alguma coisa em conjunto. Legal. Tá bom? Legal. Bom, tá aí o seu certificado. Você vai receber no e-mail às 12 horas, tá? Que está programado. Luiz, prazer em conhecê-lo. Obrigado, o prazer foi meu. Fica aberto a você, ao Roberto Pires e a todos que estão presentes e que já saíram também. E no próximo dia 17 de dezembro, a gente tem o hábito de fazer um jantar, uma pizza. E agora, 17 de dezembro, fica aí aberto o convite para comparecimento. Muito obrigado. Aí agradeço. Você consegue, principalmente o Luiz aí, que tenha em comum com o James aí os assuntos da palestra de hoje,
seria uma ótima oportunidade para Nos você encontrarmos. colocar em dia Exatamente, a conversa. exatamente. E essas reuniões, Luiz, acontecem uma vez por mês, ainda Aham, virtualmente, né? Antigamente aham. era presencial, mas uma vez por mês, Sim, sim. no terceiro sábado, né? Isso, no terceiro sábado. E os temas são filatélicos, mas o centro temático, então o cartão postal temático, né? Bacana, bacana. E agora Tá uma ótimo. classe da FIP. Isso até Ótimo. que eu ia aproveitar o embalo, considerando esse belo acervo que vocês têm, vocês não montam uma coleção expositiva? Vai ser boa em vários sentidos, não só para brilhantar a classe, mas para mostrar a história de Campinas. Uhum. Vamos conversar, James. Vamos conversar sobre isso. Acho que dá um negócio muito legal. Eu acho que dá sim, porque cobre um período muito grande de muita mudança na cidade. Dá para a gente fazer alguma coisa tipo assim, até a década de 70, de 1890, 1900 até a década de 70. Eu também coleciono cartões mais novos de Campinas, como o James falou, também não é meu grande interesse, mas eu tenho até início da década de 80, eu tenho muito cartão também. Então dá para a gente fazer um período histórico grande, assim, e mostrar a evolução da cidade nesse período. Uhum. Seria fantástico, gente. Vou deixar o desafio aí para vocês. Pô, dá para Vamos, montar um eu livro. Usar isso topo, eu aí e topo. fazer isso correr mundo. Aham. E eu vou propor para falar ano que vem, Zé Carlos, a gente falar um dia sobre a classe cartões postais na FIP, que é uma coisa nova, né? Legal. Nós vamos abrir a agenda, eu já coloco você vê quando que você quer, que tem que produzir o material, slides e tudo mais, você que determina quando você... Mas eu vou abrir a agenda Porque, nos próximos dias para a gente montar para o ano todo, aí você já fica com uma data para falar sobre esse tema porque proposto. agora, como é uma classe, né, nas posições FIP, está mais em casa no CTC ainda, né? Legal, agradeço. Bacana. Pessoal, dá licença. Isso, queria agradecer a presença do Antônio Bonini também e aos demais. Não sei se há mais perguntas para serem feitas ao James, senão podemos encerrar. Muito obrigado pelo convite, viu, Vence Guerra? Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado pela Obrigado pelo presença. agradecimento. Eu também agradeço o convite. Bom, temos cheguei uma agora há presença pouco. aí, o Azizo aí. Parabéns, né, Tá James? tudo bem aí? Obrigado, Aziz. Dispensa Aziz e qualquer Marcelo. coisa maior aí que você é muito especial. A tua apresentação, a tua fala, o compasso da tua apresentação é muito gostoso de se ouvir, tá? Obrigado. E o Roberto Pires aí, um abraço também. Aziz, um Não grande sei se ele abraço. está aí. Olha quem está do lado aqui, ó. Eu estou vendo. Marcelo, grande abraço. Bela apresentação, hein? Coisa linda. Então,